E o título desta mensagem hoje chama-se Um Presente Chamado Evangelho. É o melhor presente de todos, igreja, amém? Um presente chamado Evangelho. Eu vou começar a ler 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 3, diz assim: Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: o Evangelho é o que te salva. E quando Paulo está a escrever esta carta aos Coríntios, olha o que ele está a dizer: Irmãos, eu quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, o qual receberam. Então ele está a falar para uma igreja, ele está a falar para pessoas que já receberam o Evangelho. E nesta mensagem, um presente chamado Evangelho, o primeiro ponto que eu quero que tu tires desta mensagem, que tu vais para casa meditar, é tão simples quanto recebe o presente. André, mas eu já recebi o presente, só que este não é um presente que a gente recebe só uma vez na vida. É um presente que a gente precisa de receber todos os dias, amém? Eu não sei se tu já recebeste um presente, mas depois de receber esse presente tu não o guardaste. Isso já aconteceu a alguém? Tu recebeste alguma coisa, mas tu não guardaste aquilo que tu recebeste. E eventualmente isso pode-se ter perdido. E se calhar tu estás aqui esta manhã, e se calhar tu já recebeste o Evangelho, tu já recebeste Jesus na tua vida há algum tempo, porém, ao longo do tempo, tu já não sabes bem onde é que está esse presente. Isso já aconteceu a alguém aqui esta manhã? É assim, eu já ouvi falar do Evangelho, se eu já recebi o Evangelho, sim, estas palavras de Paulo para mim são muito familiares, mas se calhar tu já recebeste alguma coisa. Quantas coisas na nossa vida é que nós temos, ou que nós já não temos, que nós um dia nós recebemos, igreja? E a primeira coisa que eu gostava que tu levasses daqui era realmente isso: recebe o presente do Evangelho. Mas se calhar alguns que estão aqui hoje estão a perguntar: mas que Evangelho é que é esse? Que Evangelho é que é esse que realmente salva? Que realmente nos traz uma vida nova? Igreja, quando nós recebemos o Evangelho, tudo na nossa vida muda. Sabem porquê? Porque tal e qual como nós vimos neste breve teatro que aconteceu aqui, escutem, Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele nasceu de uma virgem. O que foi gerado naquela mulher não foi fruto de obra humana, mas foi o Espírito Santo que gerou nela. Alguém crê nisso esta manhã? E o Espírito Santo gerou Jesus, o Filho de Deus, no ventre daquela mulher. Ele nasceu de uma forma humilde, numa manjedoura. Ele viveu uma vida perfeita que eu e tu nunca vivemos e nunca vamos viver. Escuta isto. Eu sei que tu já ouviste isto, mas o problema de alguns de nós é que nós recebemos o Evangelho e não o guardamos, igreja. E Jesus trouxe-nos aqui todos hoje, não foi apenas para ver uma festa bonita, não foi para ver os nossos filhos, foi para Ele olhar para os nossos corações e dizer: à medida que nós estamos a terminar 2025, tu ainda crês como se fosse o primeiro dia. Tu recebes este Evangelho como se fosse o primeiro dia que uma criança recebe o seu melhor presente. Não te fixes na ideia de que eu já recebi este Evangelho, porque este presente não é um presente para ser recebido uma vez na vida. Nós precisamos dele todos os dias na nossa vida. E este homem, que não era apenas um homem, que era Deus também, ele morreu por cada um de nós. E fazendo isso acontecer, ele conquistou o poder do pecado e, consequente, o poder da morte, igreja. O que é que isso significa? Que agora todo aquele que nele crer não morre, mas tem a vida eterna. Amém? Escuta, igreja, é tão simples, mas é tão difícil de nós vivermos, e o Senhor hoje quer confrontar os nossos corações de uma forma amorosa e dizer assim: filho, eu quero que tu recebas este presente como tu nunca recebeste. Tantos de nós já passámos tantos natais. Se calhar tantos natais na igreja. Mas quantos natais é que nós se calhar já passámos e que ele não foi o centro do nosso Natal? Então escuta, não recebas apenas o Evangelho. Guarda o Evangelho. Porque aquilo que Paulo vai estar a dizer a seguir é: o qual receberam e no qual estão firmados. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que eu preguei a vocês.
Então escuta, é possível nós recebermos um presente, é possível nós recebermos o Evangelho de Jesus Cristo, mas ao longo da nossa caminhada nós perdermos este Evangelho. E o Senhor trouxe alguns de nós aqui esta manhã para tu o reencontrares. Alguns se calhar vão receber pela primeira vez, mas outros se calhar o Senhor trouxe daqui, escuta isto, não é só porque é a celebração de Natal aqui da igreja, o Senhor trouxe daqui porque Ele quer ter um encontro contigo. E está a chover, está mau tempo, se calhar alguns nem nos apetecia sair da nossa cama. Não foste tu que te levantaste, escuta isto, o Senhor trouxe daqui porque Ele quer te reencontrar. E Ele quer te lembrar daquilo que tu perdeste ao longo da caminhada e dizer, filho, não basta tu receberes o Evangelho, tu precisas de guardar o Evangelho. É isso que Paulo está a dizer. Eu quero relembrar o Evangelho que vocês já receberam, passado, mas que vocês no presente agora vocês precisam de guardá-lo, porque se vocês não guardarem eventualmente ao longo da caminhada, vocês vão se esquecer da importância que este presente é. E sabe qual é que é o problema da nossa vida? É que Deus vai nos dando bênçãos. E sabem que às vezes as bênçãos de Deus podem ser um problema para nós. Sabem porquê? Quantos de nós já tivemos coisas boas da nossa vida, mas essas coisas boas camuflaram as melhores que nós temos? Então o Senhor abençoa-nos com uma nova oportunidade de trabalho, o Senhor abençoa-nos com um relacionamento novo, o Senhor abençoa-nos com uma série de coisas novas e por nós termos coisas boas, nós esquecemos a melhor. E Jesus quer dizer este Natal, eu sou a melhor. Eu sou a melhor coisa. Eu não sou mais uma coisa boa na tua vida. E para 2026 eu não quero ser mais uma coisa na tua vida. Tu tens o teu trabalho, tens a tua vida familiar, tens a tua vida pessoal e depois tens a tua vida com Deus. Não, Deus é tudo, igreja. Como eu disse na oração dos voluntários, Ele é a nossa recompensa, Ele é o melhor presente que nós podemos ter. E Paulo continua nesse raciocínio. E os versículos à frente ele vai dizer, pois eu sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Paulo considera-se o menor de todos. E se calhar alguns de nós entramos aqui esta manhã e dizem assim, eu nem sequer sou digno de receber este presente. Vocês já conheceram alguém assim? Se calhar isso já aconteceu a ti. Tu queres dar um presente a alguém e a pessoa está assim, não, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar esse presente. Eu não sou digno desse presente. Esse presente é demasiado caro. O quê? Tu foste gastar esse dinheiro todo. É que ele não gastou dinheiro, ele gastou a própria vida. Amém, igreja? E alguns de nós ficamos assim, eu não sou digno de receber este Evangelho. Eu não sou digno de receber este presente. Escuta, ninguém que está aqui nesta sala, ninguém que nasceu de ventre humano é digno, igreja. Ninguém é digno. E se tu estás à procura dessa dignidade pelo aquilo que tu vais fazer para Deus, tu nunca a vais encontrar. Porque não é pelas nossas obras e pelo aquilo que nós vamos fazer. É simplesmente nós recebermos o presente que Ele deu, arrepender-nos dos nossos pecados e levar uma vida diferente. Foi isso. O único pedido que Jesus nos faz é arrepende-te. E agora a vida que tu estavas a ter para aquele lado muda e vem para este lado comigo. Nunca foi pelas nossas obras, nunca foi pelo aquilo que nós iríamos fazer. Paulo continua e diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. Tu podes dizer isso para ti mesmo. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Quer dizer que a graça de Deus pode ser inútil, igreja? A graça de Deus na nossa vida pode ser inútil. De que maneira? Se nós não a guardarmos. O Evangelho, escuta isto, o Evangelho pode ser inútil. O Evangelho pode ser em vão. Se quê? Se nós não guardarmos este presente. E a ideia de Paulo é sempre a mesma. Chamar a igreja. Igreja, eu quero relembrar-vos, vocês já receberam este presente. Se calhar está lá escondido em casa. Vocês sabem aquela Bíblia que está lá em casa a ganhar pó? É para deixar de ter pó. Vocês sabem aquele presente que vocês já receberam dos vídeos que me impressionou ao longo das últimas semanas? Foi de ver um missionário em África que recebeu uma Bíblia de estudo daquelas potentes. E ele nem queria acreditar porque no país onde ele está, se houver uma Bíblia, já é uma coisa assim, uau, nós temos aqui acesso à palavra de Deus, nós temos aqui acesso à Bíblia, mas ele tinha recebido uma Bíblia de estudo. Eu estava de joelhos a chorar, a dizer, eu não acredito que eu recebi esta palavra. E a nossa está a ganhar pó lá em casa. Isto faz sentido para alguém? E o Senhor quer nos relembrar, ouve, se calhar tu tens um presente
que é a minha presença, que é a minha palavra, e está na altura tu começares a distanciar as outras coisas na tua vida para em 2026 tu começares a viver um ano diferente. Alguém quer viver em 2026 mais perto de Jesus, igreja? Ele está com a porta aberta. A dizer assim, recebe o presente, primeira coisa. Segunda, guarda o presente. Colossenses capítulo 2. Eu gostava que este Natal tu meditasses sobre estes dois capítulos. 1 Coríntios capítulo 15 e Colossenses no capítulo 2. Olha o que vai dizer. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, tu já recebeste o presente. Tu já tens o presente. O Espírito Santo já habita em ti. Tu já tens o presente contigo. Mas assim como vocês receberam Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Alguém sabe, às vezes não é fácil. A receber eu já recebi, mas continuar a viver nele, enraizado. Olha o que a palavra está a dizer. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E ele dá um conselho a seguir. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias inúteis e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, mas não em Cristo. O que é que ele está a dizer? Cuidado, porque mais tarde ou mais cedo tu vais cair na ratoeira do mundo. O mundo está lá fora, cheio de ratoeiras, e sem tu perceberes, há coisas que vão acontecer, coisas que até são boas. Tu vais ter um aumento ordenado, tu vais ter um trabalho novo, tu vais ter coisas porreiras que vão acontecer na tua vida. Mas escuta, não caias na ratoeira do mundo, de pelas coisas boas que vão acontecer na tua vida, tu desprezares a melhor. Amém, igreja? Tem cuidado para 2026, porque há bênçãos do Senhor que Ele vai derramar sobre a tua vida. Só que as bênçãos podem ficar confusas na tua cabeça e podem ser uma espécie de idolatria quando nós desprezamos o Evangelho porque Deus já nos deu as bênçãos. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que se afastou do Evangelho depois de ter recebido as bênçãos de Deus? Amém? Que o Senhor venha sondar os nossos corações e que a gente venha receber o Evangelho dEle, guardar o Evangelho dEle e, por último, partilhar este presente. Marcos capítulo 16, versículo 15, vai dizer: Ele lhes disse, vão pelo mundo todo. Eu vou parafrasear aqui de uma forma mais local. Vão por Aveiro todo, pode ser? Como é que eu vou servir a Deus este Natal? O que é que eu vou fazer este Natal? É simples. Antes de Jesus ascender aos céus, esta foi das últimas coisas que Ele disse aos seus discípulos. Ele disse assim, vão por Aveiro todo. Vocês já imaginaram o que era centenas de pessoas a saírem? E a irem por Aveiro todo? Vocês conseguem imaginar o que é isso? Conseguem ter essa imagem na vossa mente? Vão por Aveiro todo e preguem o Evangelho. Olha o que é que diz nesta passagem. A todas as pessoas. Está aí alguém? Vão por Aveiro e preguem a todas as pessoas. Como é que eu posso servir a Deus? Bem, é simples. Por onde quer que tu vás, tu chegas ao pé de uma pessoa e tu dizes, olha, eu não sei em relação a ti, eu sei que estamos aqui a pagar a conta no Mercadona, mas é mais forte do que eu. Eu preciso dizer que neste Natal, isto não é só um evento cultural. Jesus Cristo nasceu, viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Tu gostavas de conhecer esse Jesus e espera para ver o que a pessoa vai dizer. Ora antes de tu saíres de casa e começa a viver uma vida em missão com Deus. Escuta, se Deus começar a desbravar em nós um novo sentido de missão e de propósito, há coisas que nós vamos viver em 2026 que nós nunca vivemos na vossa vida. Escutem o que eu estou a dizer, por favor. Se nós abrirmos definitivamente o nosso coração para nós vivermos uma vida em missão e começarmos a dizer, Jesus, eu quero ser usado por Ti em 2026 como Tu nunca me usaste na vida, Ele vai nos usar para propósitos especiais, como nós vimos a semana passada. A única coisa que nós precisamos de fazer é de abrir os nossos corações e dizer, Senhor, eu quero viver esta palavra. Todos nós já lemos esta palavra. Quantos de nós estamos a vivê-la? Vão por Aveiro todo e preguem o Evangelho a todas. Não diz a alguns, não diz aos amigos, não diz às pessoas que tu gostas mais, tu gostas menos, não diz aos familiares, diz, vai e prega a toda a gente. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Deus trouxe alguns aqui esta manhã, igreja, para receber o presente.
Se calhar alguns estão nesta sala e nunca receberam efetivamente Jesus. Se calhar tu cresceste na igreja ou fora dela, mas se calhar tu nunca recebeste verdadeiramente Jesus no teu coração. Outros já receberam, mas perderam o presente pelo caminho. E o Senhor trouxe-te aqui esta manhã para dizer assim, é a altura de tu pegares o presente, tu já recebeste e tu guardares esse presente como o presente mais importante da tua vida. E outros já receberam e já guardaram o presente. Só que há muito tempo que deixaram de partilhar o presente com os outros. Faz sentido para alguém? Então, à medida que o grupo de louvor vai cantar uma última canção, vocês